Vamos fazer a leitura da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Nós começamos semana passada a analisar um pouquinho esse trecho e vamos continuar hoje. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, vai dar para colocar versículo 1 em diante. Vamos ler. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado por tudo que tem feito por nós. Obrigado pelas pessoas que aqui estão para cultuar, para estudar, para aprender do Senhor, da Tua palavra. Obrigado por aqueles que estão em casa, participando deste culto, deste estudo. Que o Senhor, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo nos edifique, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos desafie a viver vidas na expectativa do retorno do Senhor. Que também o Senhor nos ajude a ter um bom conhecimento da Tua palavra, para não sermos enganados, iludidos com ideias erradas, ideias que não estão contidas na Tua palavra. Então, que seja um tempo de edificação para a Tua igreja. Pai, se houver entre nós, aqui presente ou participando à distância, pela internet, que ainda não tem Jesus como Salvador, que ainda não tem uma certeza de que se o dia do arrebatamento da igreja fosse hoje, não tem a certeza que estaria lá. Então, que durante este culto, durante este estudo, Teu Espírito Santo trabalhe, Deus, para que haja salvação de vidas também. Pai, por favor, trabalhe entre nós, derrama a Tua bênção sobre o Teu povo, Pai, e que o Senhor seja glorificado nesta noite, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas como é bom a gente pensar que um dia nós nos encontraremos com o Senhor, né? Como é bom a gente pensar que nós vamos vê-lo face a face, nós podemos tocar, né, naquele que deu a sua vida por nós. Como é agradável pensar que, apesar de todas as lutas, as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos aqui neste mundo, um dia todo esse sofrimento, toda essa dor, toda essa agonia vai acabar, né? E nós vamos entrar na verdadeira vida. O que nós vivemos aqui não é vida, né? Vida real vai ser aquela que nós vamos viver na presença do Senhor. Nós estamos estudando um pouquinho aqui justamente sobre esse assunto. Nós já lemos o texto que nós vamos abordar hoje. Não é esta a projeção. Eu mandei uma outra hoje. Essa foi da semana passada. Capítulos 2, de 1 a 6, eu coloquei aí, não foi? Isso? Ótimo. E eu quero começar ou prosseguir tratando desse assunto. Paulo, se você se lembra da leitura, ele fala que no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, então Paulo vai começar a ensinar sobre isso. Lembra que quando ele escreve a primeira carta,
ele está tentando, vamos lá, ele está tentando ajudar os crentes a entender, né, que mesmo os crentes que estavam morrendo, eles não iam ficar fora do reino de Deus, porque a preocupação deles era, bom, Jesus vai estabelecer o seu reino, Jesus vai voltar, ele vai estabelecer o reino, mas e os nossos irmãos que estão morrendo, eles vão ficar fora do reino? E aí então Paulo escreve para ensinar, para mostrar para eles que eles não deveriam se preocupar. Por quê? Porque quando Jesus voltasse, né, os mortos em Cristo, todos aqueles que receberam a Cristo durante esse período, iriam ressuscitar. Depois os crentes vivos iam ter o seu corpo transformados e iriam encontrar com o Senhor nos ares. Então Paulo fala, não se preocupe com isso, tá? Ninguém vai ser deixado de lado. Agora, na segunda carta, Paulo vai tentar ajudá-los a entender um outro problema. Havia um boato circulando que eles já estavam vivendo no dia do Senhor, né? O que é o dia do Senhor? Eu já falei aqui, dia do Senhor não é um dia, tá? O dia do Senhor na Bíblia é um período de tempo. Ele começa num determinado ponto e ele termina num determinado ponto. E dentro do dia do Senhor há aquele período que nós chamamos de a grande tribulação, um momento em que Deus vai derramar a sua ira sobre a impiedade, sobre a rebeldia, sobre a rejeição. E como eles estavam vivendo em tempos difíceis, eles acharam, já estamos no dia do Senhor. Como às vezes nós achamos, estamos passando por tantos problemas, tantas tribulações, que eu acho que já estamos vivendo nos dias da ira de Deus. Paulo escreve para justamente mostrar para eles, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, então, não se confunda, o dia do Senhor ainda não chegou. E eu comecei a mostrar semana passada, e eu acho que ficou um pouco escuro, e agora eu estou tentando minimizar um pouco isso para vocês poderem enxergar muito bem. No que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo, nós temos aí uma linha do tempo. O que a Bíblia fala sobre a vinda de Jesus? Existem profecias sobre a vinda de Jesus, tá? Mas a Bíblia fala em dois momentos da vida de Jesus. Num primeiro momento, Jesus viria como um servo sofredor. Jesus viria como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso já aconteceu. Mas a Bíblia fala de uma segunda vinda, quando ele retorna a esse mundo, agora como o rei dos reis. Ele vai estabelecer um reino de paz, um reino de justiça, um reino que é eterno. Então, quando nós lemos as profecias sobre Jesus, nós precisamos entender, tá, se ele está falando da primeira vinda de Jesus ou da segunda vinda de Jesus. Tá? E se nós olharmos para a vida de Jesus, tá, ele cumpre todas as profecias do Antigo Testamento que dizem respeito à vinda do Messias, à vinda do ungido de Deus. Jesus, ele cumpre todas as profecias. Tá? Agora, o judeu, ele não reconhece Jesus como Salvador. Eu falei isso, como Messias, eu falei isso a semana passada. E por que o judeu não reconhece Jesus? Porque o judeu, quando lê as profecias, ele olha apenas por aquele ponto. Quando o Messias vier, quando o ungido de Deus vier, ele vai assumir o reino. Então o judeu, ele espera um homem, uma pessoa física, que vai chegar ali em Jerusalém, e ele vai levantar um exército em Jerusalém, e esse exército vai atacar os inimigos, vai derrotar os inimigos, e esse rei vai assumir o trono de Davi, e toda a bênção vai vir sobre Israel. Então,
como quando Jesus veio, ele não cumpriu, e claro, ele não cumpriu porque ele vai cumprir aquelas profecias na sua segunda vinda. Tá? E como ele não cumpriu aquelas profecias da segunda vinda, o judeu rejeita Jesus como o ungido, como o Messias. Eles ainda estão esperando um libertador. Tá? Mas, estudando a Bíblia, nós entendemos que Jesus é o Messias prometido, e ele cumpriu exatamente todas as profecias. E Jesus, ele dá a sua vida por nós, ele ressuscita depois de 3 dias, ele anda aqui no mundo por 40 dias, ele está dando os seus últimos ensinamentos, as suas últimas instruções, e 40 dias depois ele é assunto ao céu, ele é elevado ao céu, à vista dos seus discípulos. E ele diz para os seus discípulos agora: olha, eu estou dando uma missão para vocês. Vocês têm que ir para o mundo inteiro, pregar o evangelho para toda a criatura, mas vocês não vão fazer isso sozinhos. Eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito. E aí, 10 dias depois que Jesus é elevado ao céu, o Espírito Santo vem e ele forma, ele batiza, ele forma, ele habita o corpo de Cristo, que é a igreja. E aí nós passamos a viver uma outra fase da história, né? Como eu falei a semana passada, não havia e não há nenhuma profecia se referindo à igreja. Então, esse período que nós estamos vivendo aqui é um período totalmente diferente, é um período conhecido como a dispensação da graça, tá? Aonde Deus está tratando com um povo específico. Por exemplo, em Mateus, Jesus fala, se dirigindo a Pedro, mas ele fala que ele edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, o que acontece? Jesus está dizendo: eu vou constituir uma igreja, um outro povo. A partir desse momento, deixa eu ver se esse ponteiro está funcionando. A partir desse momento aqui, tá, nós entramos nesse período, a dispensação da graça, que é o período da igreja. Tá? Então Deus, ele para de tratar com a nação de Israel, e ele começa a tratar com outro povo agora. Esse povo é a igreja, é um povo totalmente diferente. Vamos ler alguns trechos, se você tem sua Bíblia aí. Olha o que Paulo diz quando ele escreve aos crentes lá de Éfeso, tá? Ele diz o seguinte, nesses versículos, ele diz o seguinte: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então, percebe que Paulo está se dirigindo, a igreja de Éfeso é uma igreja constituída por gentios, uma igreja gentílica, não judaica. E ele vai dizer o seguinte: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, Paulo está dizendo que há um grupo diferente aqui agora, um grupo que não havia sido
revelado no Antigo Testamento, algo que era oculto no Antigo Testamento, mas que agora, nesse tempo presente, havia sido revelado. Escrevendo aos Colossenses, Paulo diz o seguinte: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Pedro também fala alguma coisa a esse respeito. Pedro vai dizer: vós porém, falando para a igreja, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Então, o que nós temos que entender é que a gente vive numa dispensação diferente. Deus, a partir do momento em que o Messias é rejeitado pelo seu povo, e lembra que o João escreve lá no Evangelho: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Quando Cristo é rejeitado pelos judeus, tá? Deus deixa de tratar com a nação de Israel, e Deus vai levantar um outro povo agora, uma outra dispensação, a dispensação da graça, a dispensação da igreja. E os judeus, eles estão não deixados de lado, mas eles estão não sendo tratados por Deus neste momento. Deus está levantando um outro povo, chamado a sua igreja. E é interessante que, neste ponto, tá, as profecias a respeito de Israel, elas param. Elas não prosseguem. E nós vamos ver isso. Havia uma profecia. Eu não vou tratar de datas por enquanto, tá bom? Mas eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Daniel capítulo 9. Tá? Há uma profecia aí que é importante que a gente entenda. Daniel capítulo 9. Vamos lá. A partir do versículo 24, presta atenção no que o profeta Daniel vai deixar escrito e revelado para nós. Lembra que Daniel está vivendo no cativeiro babilônico. Daniel, ele está no finalzinho da sua vida, e também está havendo o final do cativeiro. E olha só o que ele diz aqui, a partir do versículo 24. Ele diz: 70 semanas estão determinadas. Presta atenção. 70 semanas estão determinadas. Sobre quem? Sobre o teu povo. Qual é o povo de Daniel? O judeu. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual é a santa cidade de Daniel? Jerusalém. Então, presta atenção. A revelação: 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a sua cidade. Para quê? O que iria acontecer depois dessas 70 semanas? Dá uma olhada. O que ele diz: para fazer cessar a transgressão. Depois dessas 70 semanas, a transgressão ia cessar, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia
e para ungir o Santo dos Santos. Então, a partir deste ponto, 70 semanas para isto aqui acontecer, sobre o povo de Daniel, os judeus, e sobre a cidade de Daniel, Jerusalém. O que aconteceria depois dessas 70 semanas? O Santo dos Santos, o Rei dos Reis, assumiria o reino eterno. O pecado teria fim, a dor teria fim, a morte teria fim. Agora, ele vai explicar, a partir do versículo 25. Dá uma olhada comigo. Sabe e entende. Então, entenda como isso vai acontecer. Ele diz: desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, o que ele está dizendo aqui para nós? Que depois da saída da ordem, 69 semanas se cumpririam. Ele diz: 7 semanas e depois mais 62 semanas. Tá? Agora veja só o versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará mais. Então, o que Daniel está revelando para o povo? Ele sabe e entende. Veja, 70 semanas estão determinadas sobre o povo judeu, sobre a cidade de Jerusalém. Depois dessas 70 semanas, o Rei dos Reis, o Santo dos Santos, iria assumir. Agora eles entendam uma coisa, tá? Que a partir desse ponto, como eu falei, não vou colocar datas aqui, tem 3 momentos, tá, da saída do povo, da permissão do povo para voltar para Jerusalém, para restaurar a cidade, restaurar o templo. Uma que vem de Ciro, tá? Outra que vem de Artaxerxes I, e outra que vem de Artaxerxes II. Tá? São 3 ordens. Nós vamos ver isso depois, qual delas a gente vai dizer que nós entendemos que é a certa. Por enquanto, basta saber o seguinte, que deste ponto aqui, depois de 69 semanas, tá, o ungido seria morto. Tá? E neste ponto, gente, eu pus uma ampulheta aqui, não sei se dá para perceber, mas nesse ponto, o relógio profético, ele para. Deus para de tratar com o povo judaico, a cidade de Jerusalém. E aqui vai dizer o seguinte, e, continua lendo o versículo 26 comigo. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerras e desolações são determinadas. Agora vamos jogar esse período ali, tá? Ele fala de o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade. O que está acontecendo aqui? Depois da rejeição, né? Deus para de tratar. Nós entramos aqui, a formação da igreja, tá? E o que está acontecendo aqui, tá, é que um povo de um príncipe que há de vir vai destruir a cidade, o templo. Se vocês olharem para a história, no ano 70 da nossa era, o general Tito
do Império Romano, ele invade Jerusalém, ele destrói Jerusalém, ele destrói o templo, e o templo está destruído até hoje. E o que acontece naquela cidade até hoje? Desolação, destruição, guerras. E ele diz, até o fim vai acontecer isso. E aí, ele vai continuar, vamos continuar nossa leitura aqui. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Agora vamos seguir ali no nosso gráfico, tá? Ele fará firme aliança por uma semana. Quantas semanas estavam determinadas sobre Jerusalém? 70. Quantas semanas se cumpriram até a morte do ungido? 69. Quantas semanas faltam para se cumprir a profecia? Uma. Agora, presta atenção e entenda. O versículo 26 diz: o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, destruirá o templo. O povo de um príncipe que há de vir. Não o príncipe, mas o povo. Agora, se você olhar o versículo 27, o comecinho, ele, quem é ele? O príncipe que havia de vir. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta dos manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que lhe está determinada se derrame sobre ele. Então, a profecia diz para nós o seguinte, que uma pessoa vai surgir aqui, e esta pessoa vai fazer uma aliança com muitos por uma semana, até que a destruição que está por vir venha sobre ele. 69, mais uma, e se cumprir a profecia. Jesus volta para esse mundo, ele volta para derrotar o inimigo, ele volta para estabelecer o reino de paz, o reino verdadeiro, o reino de amor. Nós não temos datas, nós temos profecia. E como eu falei, como é importante a gente conhecer a palavra, porque se a gente não conhece a palavra, nós vamos dar ouvidos para pessoas que vão se levantar. Quer ver? Deixa eu dar alguns exemplos. Eu coloquei 3 exemplos aí, tá? William Miller, não sei se dá para ver direito. Dá, né? William Miller foi um religioso, e William Miller disse que Jesus voltaria, tá, em 22 de outubro de 1844. E ele levanta um grande exército de seguidores. E o que aconteceu em 22 de outubro de 1844? Nada. Quer dizer, deve ter acontecido muita coisa, menos Jesus voltar. E esse homem foi fundador de um grupo de pessoas, ou de um movimento chamado Millerismo, de Miller, de William Miller, Millerismo. Cuidado com esses ismos, tá? Miller fundou o Millerismo. Calvino, calvinismo. Armínio, arminianismo. Agostinho, o agostinianismo. Nós não devemos seguir homens, gente. Quando nós seguimos homens, nós sofremos, nós falhamos, nós tomamos decisões erradas. E o que acontece com milhares
centenas de milhares de pessoas ficaram frustradas. Mas aí surge essa senhora, Ellen White, e ela diz o seguinte: o William Miller, ele fez os cálculos, lá lendo o livro de Daniel, dos 2.300 dias, dos 2.300 tardes e manhãs, e ele fazendo os cálculos, ele chegou em 22 de outubro de 1844. Ellen White diz o seguinte: não, Miller não errou nos seus cálculos. Os cálculos de William Miller estavam exatos. Só que, em vez de Jesus retornar para cá, em 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no Santíssimo Lugar no céu. Ela espiritualizou uma data errada. Agora, lendo a Bíblia, lendo Hebreus, nós sabemos que Jesus, quando foi assunto ao céu, ele se assentou à destra de Deus nas alturas. Ele assumiu o seu lugar. Segundo Ellen White, fundadora do Adventismo, ela pegou os descendentes do milerismo e ela fundou o Adventismo. Uma seita, gente, não é uma igreja, uma seita, que hoje, passados anos e anos e anos, está sendo considerada como uma igreja, e não é uma igreja, baseada, tá, em uma profecia falsa. Essa mulher é uma falsa profeta. Os escritos dela são completamente contrários às escrituras. E ela levanta uma informação completamente errada, que Jesus, então, do momento em que foi elevado às alturas, possivelmente o ano 33, até 1844, ele ficou em algum lugar que não era o lugar que ele deveria. Só em 1844 que ele assume o lugar. Depois nós temos o Sr. Charles Taze Russell. E ele marca a vinda de Jesus para 1914. E Jesus não volta. E aí ele diz: não, Jesus voltou sim, mas ele voltou de forma espiritual. E ele estabeleceu o reino. Por isso ele tem os salões do reino, porque Jesus está reinando de forma espiritual. Gente, se nós não conhecemos as escrituras, nós vamos dar crédito a qualquer coisa, a qualquer erro, a qualquer coisa que se fala por aí. E aí nós voltamos para Paulo falando sobre o dia do Senhor, e ele dá duas orientações nesse texto sobre o dia do Senhor. Como eu falei, o dia do Senhor não é um dia, mas é um período de tempo, que nós vamos estudar um pouquinho aqui durante esse tempo. Mas qual a primeira informação que Paulo nos deixa sobre o dia do Senhor? O dia do Senhor não chegou. Não se preocupem, irmãos. Ele diz: a respeito deste dia, não suponha, não faça suposição, não faça adivinhação, achando que o dia do Senhor chegou. Não faça previsão, não aceite ideias errôneas. Paulo, gente, ele nega veementemente que o dia do Senhor começou. E ele está querendo que os crentes daquela época tenham convicção. Se nós não conhecemos, gente, as escrituras, facilmente a gente vai ser abalado por ensinos errados. E rumores e mais rumores. Eu quero trazer para vocês só mais 3 da modernidade. Eu falei desse homem hoje pela manhã um pouquinho, o Roldão Mangueira.
Ele fundou uma seita chamada Seita das Borboletas Azuis, aqui no Nordeste. Alguém ouviu falar disso? Alguns, né? Seita das Borboletas Azuis. E ele marcou uma data, 11 de maio de 1980, para Jesus voltar. E eu falei hoje de manhã que ele incentivou todo mundo a vender tudo que tinha, e trazer o dinheiro para dentro do templo. E nesse dia todo mundo entrou no templo para esperar Jesus voltar, e nem Jesus e nem o roldão apareceu. E as pessoas perderam tudo o que tinham, venderam tudo e deram tudo, e ele sumiu com o recurso de todo mundo, e com as propriedades de todo mundo. Em 1992, usando um trecho das Escrituras, esse rapaz, Baek Ik-ha, um coreano de 16 anos de idade, usando Atos, que diz que nos últimos tempos, Deus falaria através de jovens. Ele se levantou como um profeta, e ele marcou a data do retorno de Jesus para outubro de 92. A nossa igreja era recente, nós não tínhamos nem esse templo ainda, nós estávamos reunidos lá no fundo. Esse movimento foi para o mundo inteiro. Eles montaram um escritório aqui na Domingos de Moraes, e eles panfletaram a cidade inteira. E sabe que tinha gente frequentando a nossa igreja aqui que achou que o mundo ia acabar, em 1992. Passado isso, o movimento sumiu. E por fim, esse pastor americano aí marcou uma data, de 21 de outubro de 2011, para o retorno de Jesus, para o arrebatamento da igreja. E nós estávamos lá nos Estados Unidos, né, Maria? Nós estávamos em Boston, nessa data. Nós fomos para a formatura do Vinícius, lá na Harvard. Justamente neste dia, sabe o que aconteceu? Os alunos de Harvard, eles usaram maquiagem de pessoas todas distorcidas, como se tivesse tido uma explosão, todos rasgados, todos cheios de sangue, e saíram para a cidade debochando dos crentes, debochando da palavra de Deus. E o que essas pessoas fazem é apenas isso: trazer escândalo, fazer com que pessoas se abalem na sua fé, porque as pessoas confiam cegamente em líderes, não confiam na palavra, confiam em líderes, e vivem por aquilo que esses líderes falam. E quando a decepção vem, essas pessoas perdem a fé. O evangelho, a palavra de Deus, ela é menosprezada, ridicularizada. E Paulo está escrevendo para os crentes dizendo: olha, não se preocupa. Sabe, eles estavam vivendo dias difíceis, como nós estamos vivendo dias difíceis. Mas dias difíceis não significam, que Cristo está voltando. Dias difíceis sempre existiram. Agora, o que eu quero deixar para vocês não importa o que as pessoas têm falado, não importa os erros, as mentiras, isso não diminui a verdade profética, não diminui o que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus diz: Jesus vai voltar, o dia do Senhor vai ser instaurado, vai ser um dia de juízo. E presta atenção, esse dia de juízo é contra a rebeldia, contra a rejeição do Messias. Esse dia não está destinado para a igreja. A igreja não está rejeitando o Messias, nós estamos aceitando o Messias. E Paulo vai dizer que o dia do Senhor, gente, ele vai vir como um ladrão de noite. Como é que um ladrão chega?
Normalmente ladrão chega à noite. Por que ladrão... Se bem que hoje em dia, né? Aqui em São Paulo é uma crueldade danada. Mas normalmente ladrão vai à noite. Por que ladrão vai à noite? Está escuro. Olha, quando Paulo escreve a primeira carta para os Tessalonicenses, ele vai dizer exatamente isso, tá? Jesus vai vir como um ladrão à noite. Ele está fazendo uma comparação, ele não está chamando Jesus de ladrão, tá? Ele está fazendo, como é que um ladrão vem? Ladrão manda uma cartinha para você, ladrão manda um WhatsApp para você dizendo, olha, hoje à noite eu vou fazer uma visitinha na sua casa, hoje à noite eu vou dar uma chegadinha na sua casa, deixa uma comidinha pronta na geladeira, deixa um bolinho pronto, porque eu vou vir aí fazer uma festa. Não, ele pega você de surpresa. Eu não sei quantos já foram assaltados aqui, mas é uma sensação tão estranha. Há muitos anos atrás, a minha família, juntamente com a família do irmão Marcos Escudeiro, nós fomos assaltados. Nós estávamos passando o Natal na praia, na casa do Marcos, uma casa simples, e estávamos lá tranquilos. Chegou no dia 25, comemoramos o Natal lá entre as duas famílias. No dia 26, nós estamos tranquilos lá. De repente, os camaradas pularam pelo muro, bluf, mascarados, armados com metralhadora, não sei porquê, uma submetralhadora. O problema é que os coitados não levaram quase nada da gente, porque a gente não tinha nada. Mas é um susto, gente. Você não sabe o que está acontecendo, parece que é um filme, né? Você olha aqui, aquele cara pulando, puf, vieram me enquadrando, me puseram na parede para me revistar, eu estava só de calção, sem camisa, não sei o que eles estavam revistando, o que eles estavam procurando, arma, né? Mas me revistaram. Mas é uma sensação estranha. E Paulo escreve para os crentes ali de Tessalônica e fala, olha gente, o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Eu não preciso escrever dizendo, olha, o dia vai ser assim, está acontecendo isso. As pessoas, Jesus está próximo, tem muita guerra, muito rumor, muita nação contra nação, povo contra povo. Sempre existiu. Sempre existiu. O dia do Senhor, Paulo fala, o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Como é que a gente vai entender que o dia do Senhor vem como ladrão à noite? A gente vai entender daqui a pouco, tá bom? Mas a primeira orientação de Paulo é, o dia do Senhor não chegou. Qual é a segunda orientação que Paulo deixa nesse trecho? Tá? O dia do Senhor não vai começar antes de dois acontecimentos. Antes desses dois acontecimentos, o dia do Senhor não começa. Ele diz, apostasia e a revelação de um homem da iniquidade. Nós já vimos na outra semana a diferença entre o dia de Cristo e o dia do Senhor. O dia de Cristo está relacionado com a igreja. O dia de Cristo é um dia de glória, é um dia de festa, é um dia de transformação. O dia do Senhor é um dia de juízo, é um dia de pranto, é um dia de dor, é um tempo de angústia, como a Bíblia fala. Isso não vai acontecer, o dia do Senhor não vai acontecer sem que primeiro venha uma apostasia. Agora a minha pergunta é, o que é apostasia? O que é apostasia? Qual é a apostasia que deve acontecer antes de iniciar o dia do Senhor? E algumas pessoas pensam que é um grande afastamento da fé. Para que o dia do Senhor se inicie, tem que haver um grande afastamento da fé. Será? Agora, eu sei que isso é um pouco chato, eu vou tentar fazer uma coisa bem rápida aqui, mas vamos pensar na palavra apostasia. A palavra apostasia
significa separação, deserção, abandono, afastamento. Se nós lermos, depois você pode ler Atos capítulo 21, versículo 21, não vai para lá agora. Paulo termina a sua terceira jornada missionária e Paulo retorna para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele é inquirido pelos judeus. E a acusação que fazem para ele é o seguinte: você está afastando as pessoas de Moisés. E a palavra usada ali é apostasia. Você está fazendo com que os judeus se afastem, se separem de Moisés. A palavra apostasia quer dizer separação. É usada para indicar quando há um afastamento de uma pessoa para outra. Tem uma outra palavra, apostasion, que é um plural de apostasia, que quer dizer simplesmente divórcio, repúdio. E essa palavra nós encontramos nos evangelhos, principalmente de Mateus, quando os judeus dizem para Jesus que Moisés permitiu dar carta de apostasia, carta de divórcio. Ou seja, Moisés permitiu que pessoas se separassem umas das outras. Uma outra palavra, e o que é importante a gente entender, né, que apostasia, ela é a combinação de duas palavras, tá? Apo, que é uma partícula primária do grego, uma preposição, que significa separação a partir de um ponto, daqui para lá, separação de. E esteme, que é estar estabelecido, ficar em pé, se manter em pé. Então, a apostasia é uma junção dessas duas palavras. E esteme, a raiz de esteme é afistemi, tá? Que significa retroceder, manter-se de lado, ir embora, fugir, ser infiel, se ausentar. Então, quando Paulo diz, o dia do Senhor não vai começar sem que antes haja uma apostasia, ele está falando de um esfriamento de fé. Infelizmente as pessoas acham que sim, mas não é um afastamento da fé que vai acontecer antes do dia do Senhor. Por quê? Porque quando a apostasia se refere a alguma coisa, tem que ter um complemento. Quando o verbo afastar, ele precisa de um complemento. Afastar da fé. Agora, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4. Vira algumas páginas. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Paulo diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão. Ele parou aí? Apostatarão do quê? Da fé. Então, quando a apostasia se refere à fé, ela vem acompanhada de fé. Você está em Timóteo, vai para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo 2, 17. Diz o seguinte: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram, se apostataram da verdade.
Então, quando nós encontramos apostasia da verdade, é uma separação da verdade. Quando a apostasia é da fé, nós encontramos apostasia da fé. Agora, volta para Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo diz: o dia do Senhor não vai começar sem primeiro venha a apostasia. Só, não tem complemento. Então, o dia do Senhor não vai começar sem haver um afastamento, sem haver uma separação, sem haver uma retirada, sem haver uma remoção, sem haver uma saída. Isso significa que antes do início do dia do Senhor tem que haver um arrebatamento. Arrebatamento é a retirada da igreja, é a separação da igreja deste mundo. Então Paulo diz: o dia do Senhor não começa sem que antes haja uma apostasia, uma separação. Agora vamos lá, o arrebatamento, tem dia marcado? Tem hora marcada? Não. Então, se o arrebatamento for agora, de forma iminente, o dia do Senhor também começa de forma iminente, inesperada, sem aviso, sem recado. A única maneira, gente, a única maneira do dia do Senhor começar de forma inesperada é se ele começar após o arrebatamento da igreja. Não vou tratar disso, né, mas nós cremos aqui em nossa igreja, que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas, por estas coisas que eu tenho falado aqui. Nós sabemos que tem igrejas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação, quando terminar o dia do Senhor. Alguns acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Eles têm lá as suas convicções, eles têm os seus textos bíblicos, eles têm as suas bases, mas nós entendemos, por isso que nós temos lido, por isso que nós temos estudado, que como o dia do Senhor é um dia de juízo, acabou a pilha, não, aí. Como o dia do Senhor é um dia de juízo, e como Paulo fala que o dia do Senhor não vai começar antes de uma retirada, de uma saída, nós cremos então que a igreja vai ser tirada para Deus derramar juízo. Por quê? Porque 70 semanas estão determinadas sobre teu povo, sobre a tua cidade, e nós somos a igreja. O relógio profético durante esse período está parado. 69 semanas terminaram aqui, lembra que eu mostrei? E agora o relógio profético vai vir para cumprir-se a última semana, para que Jesus retorne como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós vamos estudar ainda muitos detalhes das coisas que vão acontecer aqui, tá? Mas a primeira informação que Paulo dá: o dia do Senhor não começa antes de uma apostasia, antes do arrebatamento da igreja. E o dia do Senhor não começa antes de surgir o homem da iniquidade. Agora, dá uma olhada como é que Paulo identifica esse homem da iniquidade. Ele se levanta, se opõe contra tudo que é Deus. Ele quer assumir o lugar de Deus. Agora, no versículo 6, dá uma olhada no versículo 6, diz que tem alguma coisa que o detém. Tem algo que detém esse homem. E o que detém esse homem, senão aquilo que era mistério no passado? A igreja.
A igreja, gente, nós, crentes, somos habitados pelo Espírito Santo. Nós somos o corpo de Cristo. Enquanto a igreja estiver nesse mundo, a igreja detém o iníquo. Lembra que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui a informação que nós temos é que alguma coisa detém. Veja só o versículo 7. Paulo diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Oi? É tudo Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Veja, versículo 7 diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ele só aguarda o afastamento, a retirada da igreja, o arrebatamento da igreja. A hora que isso acontecer, então o homem da iniquidade, ele vai se levantar. Por que eu não acredito que apostasia é a apostasia da fé? Por que eu acredito que a apostasia aqui é a retirada da igreja? Porque ele diz: o mistério da iniquidade já opera. Quem é o príncipe desse mundo? Quem está no controle desse mundo? Já opera, mas ele não está literalmente. Nesse período, ele vai estar literalmente. Afastamento da fé sempre houve. Erro, engano, sempre houve. Versículos 9 e 10, a gente vai ver do seu poder. Olha só o que diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por isso que Deus, versículo 11 diz envia a operação do erro para darem crédito à mentira. Aqueles que rejeitaram o evangelho, que rejeitam a palavra de Deus hoje, gente, vão dar crédito à palavra do diabo. A partir do momento que a igreja é tirada daqui, o diabo tem todo o poder sobre esse mundo. Quer ver um pouquinho do poder? Vira lá para Apocalipse capítulo 13. Vira lá suas páginas. Apocalipse capítulo 13. Só um pedacinho do poder que ele vai ter. Leia comigo a partir do versículo 1. Apocalipse 13, 1. Olha só o que diz aqui: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta, que é o anticristo, e lembra, o diabo é tão imitador, que ele também é uma trindade. A besta, o falso profeta e o anticristo. Olha só, vi a besta que era semelhante a um leopardo, com pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão, Satanás, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu poder à autoridade, e autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ele vai surgir no mundo com tremendo poder. E aqueles que
não acreditaram na palavra de Deus, vão dar crédito à palavra do diabo. Vai lá para Daniel um pouquinho, capítulo 11. Volta lá para Daniel. Vamos ver o que Daniel fala sobre este camarada. Daniel capítulo 11. Versículos 36 e 37. Lembra que ele falou, né, que na última semana, esse príncipe que há de vir ia fazer uma aliança. Agora veja só o versículo 36. E este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais. Parece que Daniel está dizendo que esse camarada vai ser um judeu, porque ele não terá respeito ao Deus dos seus pais. Diz mais também: não terá respeito ao desejo de mulheres. Existem algumas interpretações aqui, não vou falar de todas elas, mas é bem possível que seja um efeminado. Nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Agostinho Calvino fala que ele interpreta esse texto dizendo que ele está tão focado nas suas conquistas, nas suas vitórias, que ele não se importa com ninguém, que ele não valoriza ninguém, inclusive mulheres. Lutero já interpreta como um efeminado, que não terá apetite sexual. Wesley fala que simplesmente ele é um homem que vai ter aversão por casamento. Não me interessa saber. Sabe por quê? Eu não vou estar aqui. Então, se ele vai fazer milagres, se ele não vai respeitar os deuses, lembra, o dia do Senhor, ele não vai acontecer sem uma apostasia, sem a retirada da igreja. Sabe por quê? Nós não fomos destinados para a ira. Nós somos destinados para a glória. Jesus Cristo veio a esse mundo para ser o Salvador. E aquele que crê não vai passar por isso. Aquele que faz parte do corpo de Cristo vai ser tirado daqui antes de Deus permitir que o inimigo tome conta, que o inimigo se apodere deste mundo. Tem algo que o detém: nós. Olha o poder da igreja. Olha o poder. Nós conseguimos, pela ação de Deus, pelo Espírito Santo, deter o inimigo. A minha pergunta é: o que nós estamos fazendo? Com todo esse poder que Deus tem nos dado, o que é que nós estamos fazendo? Olha para os nossos bancos. Olha para a nossa parte superior. Olha a mensagem que nós temos. Olha o que nós temos revelado aqui para nós. Se Cristo viesse arrebatar a igreja hoje, seria uma bênção para nós. Mas e para as pessoas que ficarem aí? E Jesus, um pouquinho antes de deixar os seus discípulos, ele deu uma ordem:
para a gente ir por todo mundo, pregar o evangelho para toda a criatura, porque aquele que cresce seria salvo. Deus está nos dando uma grande oportunidade aqui. Na época do Antigo Testamento, na antiga aliança, nessa parte amarelinha que tem aí, Israel era o centro religioso do mundo. Se as pessoas queriam conhecer o Deus verdadeiro, elas tinham que se deslocar das suas nações até o templo de Jerusalém para conhecer o Deus de Israel. Nesse período que nós estamos vivendo aqui, o verdinho, dispensação da graça, Deus fez uma nação de crentes, para que as pessoas não venham até nós, mas que nós vamos para todo mundo pregar o evangelho. É uma inversão. Na antiga aliança, as pessoas tinham que se dirigir para Jerusalém. Na nova aliança, a igreja sai para o mundo inteiro, levando a mensagem de esperança, a mensagem de salvação. E nós temos o grande privilégio de desfrutar de uma certeza de vida eterna. E aqueles que não têm? Conhecer profecia só por especulação não adianta para nada. Nós temos que entender que Deus tem determinado um dia que com juízo vai julgar esse mundo. Eu creio que nós vamos chegar em Apocalipse. Eu creio, um dia, quem sabe, a gente chega em Apocalipse. E a gente vai ver o que vai acontecer com este mundo, quando Deus derramar o seu juízo sobre esse mundo. Mas hoje é dia de salvação. Hoje é dia das pessoas se escaparem disso. Hoje é dia das pessoas receberem Jesus como Salvador. Porque no dia que as trombetas tocarem, tá, nós vamos ser levados para o céu. Mas ai daqueles que ficarem aí. Nós podemos cantar quando Cristo, lá nos sua trombeta, podemos? É isso que nós vamos cantar. E se você tem essa certeza, eu quero que você canta isso. Quando se fizer a chamada, eu vou estar. Agora, se você não vai estar, se você está aqui, presta atenção, se você está aqui nesse lugar, e você não tem uma certeza que você vai estar naquela chamada, naquela convocação, o que vai sobrar para você é viver num mundo dominado pelo próprio diabo. Nós vimos um pouquinho do poder que ele tem. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente as coisas que ele vai fazer aqui nesse mundo, para aqueles que estiverem aqui. E o pior, nós lemos aí que as pessoas hoje não dão crédito à palavra de Deus, e naquele tempo vão adorar o diabo, vão adorar Satanás, vão adorar a besta, vão adorar o falso profeta. Que triste, pessoas se prostrando aos pés do diabo. Que triste, pessoas entregando as suas vidas ao diabo. E nós temos a oportunidade hoje, né, de compartilhar uma mensagem de salvação, de esperança. Se você está aqui entre nós, ou se você está aí em casa me olhando pelo monitor, pelo celular, pelo computador, pela televisão, se você não tem uma certeza que no dia que as trombetas soarem, se você não tem uma certeza que você vai ser levado ao céu para encontrar com o Senhor nos ares, então é fácil. A Bíblia diz: apenas se arrependa, apenas creia que Jesus Cristo é o Messias prometido, que Ele veio a esse mundo para te salvar e para te dar vida eterna. Apenas creia nisso. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela profecia que nós temos em mãos. Obrigado porque nós podemos conhecer
entender e crer. Te dou graças por todo aquele que já recebeu a Jesus como Salvador. Nesse momento quero orar, ó Deus, a favor de todos aqueles que já receberam Jesus como Salvador. Que eles possam entender que o que vai acontecer neste mundo após o arrebatamento vai ser cruel. E possivelmente muitos amigos, vizinhos, parentes vão ser deixados aqui. E que isso nos mova a compartilhar a nossa fé. Que nos mova a encher esses bancos com pessoas que precisam ouvir da mensagem de salvação, para que elas também sejam libertadas deste dia terrível que é estar debaixo da ira do Senhor. Desperta a tua igreja, Deus, porque os dias estão se aproximando. Não sabemos quando, mas sabemos que vai acontecer. Que a sua igreja desperte, que a sua igreja se mova na pregação do Evangelho. E se alguém nos visitando, ó Deus, seja aqui ou no lar, que não tem uma certeza de vida eterna, Deus, que a tua palavra e o teu Espírito nesse momento possam tocar nesse coração, nesta vida.